Apareceu, tudo certo. Ok, ok. Gente, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Tá? É tão difícil fazer tudo agora, estando na universidade fechada, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidado, sobretudo pela Marcela. Marcela foi minha aluna no ensino médio no segundo ano, né? Em alguma medida, acredito que eu tenha alguma contribuição na escolha dela pela geografia, né, Marcela? E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas ideias a respeito do ensino da geografia, né? E, além disso, dizer como que essa pandemia tem afetado o nosso trabalho, né? O que é bastante grave, e também, para ser propositivo, ao final tentar mostrar algumas possibilidades de trabalho aí da geografia nesse contexto de pandemia. Só uma pergunta, Marcela, é possível eu ter uma janelinha minha também aqui ou não? Aparece você, sim. Aparece você Mas e eu estou vendo só a minha apresentação. sim. Eu acho que para você aparece só a sua apresentação Tudo mesmo, mas bem. para nós aparece os dois. Tranquilo, não há problema. Ok. Então, vamos lá, o ensino da geografia durante a pandemia, o título é um pouco maior do que vocês propuseram, mas eu tentei colocar a primeira parte aqui, que eu acho que é a síntese, né? Enchi de telas aí a apresentação, na intenção de provocá-los também nesse sentido. Essa primeira tela aí é a paixão da criação, ou as dores da criação, que é como eu vejo hoje muito de nós professores. Eu sou professor da educação básica, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? Estou afastado no momento para o doutorado, mas eu trabalho na rede pública de ensino, né? E ainda que eu não esteja em sala de aula nesse momento, eu compartilho da angústia e das dificuldades que os meus colegas professores estão tendo com toda essa contingência de coisas que está acontecendo. A escola pública, é fato, não retomou as aulas, né? O governo está passando alguns materiais na TV Justiça e tentando traçar estratégias para o retorno das aulas, mas aqui não está acontecendo o ensino remoto, então um pouco o ensino à distância, no DF, no caso, né? Mas em alguns estados brasileiros, os professores estão nessa atividade, assim como as escolas particulares, e essas sim estão atuando desde o início do processo da pandemia, porque também há outras questões que envolvem a relação desses professores com as instituições particulares, né, e que eles vão ter que dar continuidade ao trabalho, apesar de todas as dificuldades que eles possam ter. Tá? Então, essa tela vai nesse sentido, como nós estamos no sentido nesse contexto da pandemia. E aqui algumas perguntas iniciais que eu acho importante nós colocarmos, né? Como fica a atividade docente em tempos de pandemia? Sendo a atividade docente uma atividade que pressupõe o contato, uma atividade que pressupõe essa interação, né? Nós, professores, por mais que há algum tempo já somos avisados de que a tecnologia, as tecnologias da informação e da comunicação estão cada vez mais presentes, é uma linguagem inerente a esse tempo, né? Os nossos alunos, sobretudo os mais novos, já nascem dentro de um contexto em que esses recursos são muito comuns, né? Eu tenho 37 anos de idade, mas há professores, colegas que têm 50, então eles viram todo esse processo, 50, 60, viram esse processo acontecer, né, e tiveram que aprender um caminho. Os nossos alunos, quase todos, são nativos digitais, portanto, dominam essa linguagem, esses processos, e apesar dessa cobrança, né, não há um preparo, que a gente pode dizer, capaz de contornar essa situação no que se refere ao uso dessas tecnologias, quando é possível usá-las. Né? Então, a atividade docente, em tempos de pandemia, ela fica extremamente prejudicada, faz o que é possível, faz o que é possível com o que se tem. Né? Outra pergunta, os professores
os alunos, as famílias, as instituições de ensino estavam preparadas para tamanha mudança? Mudança essa na organização do tempo e também dos espaços? É uma pergunta que a gente sabe que, de fato, não houve uma preparação para tamanho evento. Né? O mundo inteiro está preparado. Não só as instituições de ensino, acho que quase todas as outras instituições, até as de saúde, de fato, não estavam preparadas para uma mudança tão radical. Mas no que se refere à atividade docente, em que os alunos deixam o espaço escolar, esse espaço por excelência, separado, pensado, inclusive arquitetonicamente, para ser um espaço de ensino, e agora eles têm que ir para suas casas e, quando possível, via internet, tentar manter uma relação de ensino e aprendizagem, e a gente já pode adiantar que o que está acontecendo, onde está acontecendo, é mais ensino, não dá para saber se é aprendizagem, né? Por isso, a próxima pergunta, aí, com o distanciamento social, qual será ou é a estratégia? Né? As nomenclaturas aparecem, o ensino à distância, né? O ensino online, o ensino remoto, né? As videoaulas. Uma certeza que a gente pode colocar é que não está acontecendo EAD na educação básica em quase todas as realidades, tanto da educação privada, que teve uma resposta mais rápida, não quero dizer que melhora essa questão, e nem na escola pública, naquelas que estão acontecendo. Né? Não é EAD por quê? Porque EAD pressupõe metodologia, EAD pressupõe a ideia de que todo mundo está conectado, de que há uma mínima interação e conexão, que as condições elementares para aquela atividade acontecer, elas existem. Isso é o EAD. Tem uma mentoria, há uma previsão de avaliações, há todo um feedback que o professor e o tutor, né, o mentor, tem para poder conduzir esse processo. Alguns vão chamar isso de design educacional ou instrucional. Então, não é o que está acontecendo. Quase sempre o que está acontecendo é o ensino remoto. Quando a Marcela me fez o convite, eu até perguntei a alguns colegas próximos da rede privada como estava sendo o trabalho deles nesse contexto de pandemia. E eles falaram que está se reproduzindo a escola, só que com essas contingências do distanciamento social, via internet. Né? Então, se tem 6 aulas por período, são 6 aulas, uma seguida da outra, né? E o desgaste é muito grande, porque uma aula de 40 minutos que seja, ou 30 minutos que seja, o gasto de energia numa aula desse tipo é muito maior do que numa aula convencional, vamos dizer assim. Né? E quando, como eu falei, como não há um preparo, não houve um preparo, e teve que se fazer às pressas, né, o desgaste está sendo muito grande. E eles têm que fazer esse trabalho, eles estão numa instituição privada e isso é exigido da parte deles. Bastante cansativo. Né? E tem a pandemia, tem esse governo desastrado, tem esse ministro da Educação que parece mais um antiministro, e todo esse contexto, e o trabalho tem que ser continuado no caso das instituições privadas. E na rede pública, aquelas que conseguiram estão fazendo também uma espécie de ensino remoto, passando atividade, mandando por e-mail, usando o WhatsApp, o que é possível. Não há uma estratégia padrão, não há uma estratégia que a gente pode dizer essa é a melhor estratégia. Está se fazendo o que dá com o que tem. Né? E aí, a última pergunta que eu coloco nesse primeiro momento, o que é possível fazer diante da diversidade de contextos dos sujeitos envolvidos nesse processo educacional, professores, alunos, a comunidade escolar, os familiares desses alunos, o que é possível fazer? Né? E eu coloco esse outro quadro novamente aí, porque essa pintura que revela, portanto, uma certa agonia, também é a dos professores, poderia ser a dos pais, poderia ser a dos próprios alunos, né, diante da novidade, né, e das dificuldades, das adversidades que aparecem com esse contexto de pandemia. Bom, a tecnologia da informação e da comunicação tem sido o recurso mais comum, porque já que as pessoas precisam ficar em casa, né, a internet está aí para fazer essa conexão.
né? Graças a ela estamos aqui reunidos e conversando. E eu coloquei, se houver conexão, se essa conexão for contínua, se tiver uma qualidade mínima necessária para que essa interação aconteça, aqui eu coloco algumas sugestões que são largamente utilizadas, por exemplo, o Google, né, que tem essa plataforma exclusivamente direcionada para a educação, vocês certamente conhecem. Há um processo de formação de professores, que eles chamam de grupo de educadores do Google. De repente tem até alguém aqui que pode fazer parte desse grupo, eu não sei, mas ou que de repente conhece alguém que faz parte desse grupo, né? Nesse contexto da pandemia, em que as escolas estão fechadas, eles criaram, está aqui o link, depois vocês podem consultar, o slide fica disponível, uma série de recursos, de aplicativos, de estratégias, de plataformas que visam facilitar o trabalho do professor nesse contexto em que o nosso vínculo é à distância, via internet. Repito, se houver conexão, se ela for contínua, se tiver uma qualidade mínima. Aqui eu coloquei o CRTE, no caso de Taguatinga, que é onde eu trabalho, na Secretaria de Educação, que é o Centro de Referência em Tecnologia Educacional da Secretaria. Existem alguns desses no Distrito Federal, e eles existem justamente para poder fornecer cursos aos professores, visando a utilização dessas novas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem. Inclusive, a Google tem uma parceria com o CRTE, e eu particularmente, já fiz o curso do Google Sala de Aula, que a gente chama, em que é possível fazer controle de chamada, aplicação de avaliação, interação, troca de vários tipos de informações, né? Para a geografia, eu coloco aqui algumas opções, está aqui ligado ao Google também, o Tour Builder, que é uma espécie de Google Street View, só que você faz um roteiro. A Esri, né, que é a produtora do ArcGIS, esse software de mapas, né, que ela permite a produção de story maps, que são esses mapas em que você escolhe pontos georreferenciados, coloca informações, e ali você pode construir roteiros e planos de aula, e alguma ideia que possa ilustrar um tema, um conteúdo de trabalho em sala de aula. Coloquei aqui o Windy, que é um site que você tem várias informações meteorológicas, climatológicas, que você pode usar para ilustrar alguma atividade que você faça relacionada a esses conteúdos. Para citar alguns, né, há uma infinidade, mas isso depende de uma condição estrutural que nós sabemos que nem todos têm. Tanto é que eu coloquei aqui alguns mapas. Há uma pesquisa feita por um órgão chamado Centro de Estudos de Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que levanta dados domiciliares sobre a internet. Então, nós temos aqui, domicílios com acesso à internet no Brasil, por região. A gente vê, por exemplo, que há regiões, as regiões que menos têm acesso à internet, giram em torno de 50% a 60% de acesso à internet. Então, 40% dos lares, dos domicílios, não têm internet. Se eu pensar domicílio que tem internet e tem computador, né, presença de computador e de internet, esse número fica menor ainda. Então, as que tem mais seria a região sudeste, em torno de 40% a 47% dos domicílios que tem internet e tem computador, né, e as menores regiões, como norte e nordeste, você tem em torno de 30%. E por que computador? Porque, por mais que as pessoas hoje acessem a internet, no Brasil isso chega a 70% aproximadamente de acesso, esse acesso é preponderantemente via celular, né? Então, no celular, é preciso fazer muita coisa, mas não é preciso fazer tudo, sobretudo quando eu falo no processo de ensino, né? Eu preciso de ferramentas, de aplicativos, de software, produzir material, devolver isso ao professor. Então, às vezes, no celular nem sempre é preciso fazer, né? Então, que corrobora essa ideia. Aqui, domicílios com acesso à internet por velocidade de conexão. Não possui banda larga. Então, por exemplo, você tem aqui essa realidade de regiões do Brasil que não possuem banda larga. Aqui,
as pessoas que, quando usam a internet, têm que usar a internet do vizinho. Percebo que, por exemplo, aqui na região Nordeste, algo perto de 30% das pessoas, quando usam a internet do vizinho. Então, por mais que avançamos muito nessa questão, há ainda uma dificuldade no acesso à internet. Isso tem que ser colocado, né, para as pessoas que vão utilizar essa tecnologia como um suporte ao processo educacional nesse momento. Bom, se há uma dificuldade muito grande, se há uma diversidade de realidade, né, se são circunstâncias muito desiguais, no caso do Brasil, esse país continental, né, o que é imprescindível para nós, professores de geografia, e eu falo isso porque a nossa plateia, o nosso grupo aqui que está vinculado, a maioria são alunos em formação na graduação, e hoje os alunos formados em geografia, eles vão atuar, sobretudo, como professores. Esse é o campo de trabalho que mais absorve a mão de obra formada em geografia. Brasília tem muitos órgãos públicos que podem absorver alguns profissionais, mas, especialmente, preponderantemente, nós seremos professores. E o que eu quero falar aqui hoje é justamente para esses professores em formação ou potenciais professores, porque terão a licenciatura, de repente não vão atuar a princípio, mas serão professores em algum momento da sua vida, ou já o são, ou já decidiram ser desde já. Né? Então, essa diversidade de realidades, essa desigualdade, ela precisa ser considerada, sim, mas o que é imprescindível? O que não pode faltar, né, na geografia escolar, que é o nome que a gente dá a essa geografia realizada na escola? Né? Para responder essa pergunta, aí eu coloco aqui o que é geografia escolar, né? Do que se trata quando eu quero dizer geografia escolar, do que eu quero falar? Né? Eu coloco aqui, é uma versão simplificada dessa geografia que eu aprendo na academia, é só um conjunto de informações geográficas? Né? Então, para responder essa pergunta, temos aqui algumas ideias e alguns autores. Primeira coisa, a geografia escolar ela é uma criação particular e original da escola. Tá? A professora Lana de Souza Cavalcante, desde o final dos anos 2000, final dos anos 90, né, início dos anos 2000, começa um trabalho muito importante relativo à geografia escolar e ela coloca, é uma criação da escola, certo? Ela se constrói como um conteúdo escolar. Com que referências? A academia. Por quê? Eu, professor geógrafo, levo para as minhas estratégias de ensino os meus aportes teóricos de geógrafo, os meus aportes metodológicos de geógrafo. Eu tenho um compromisso epistemológico, eu não estou lá para informar dados geográficos, eu estou lá para ensinar geografia. Isso tem uma linguagem própria. Mas, além da academia, há um outro contexto em que ela se vincula, dos lugares em que ela se realiza. Há que se considerar os alunos, há que se considerar os professores, a comunidade escolar que está envolvida, o currículo, a referência curricular e as políticas públicas também. E a geografia escolar, hoje podemos dizer isso, há até programas de pós-graduação especificamente em ensino de geografia, ela se constitui como um campo de conhecimentos. Está voltada, portanto, à construção do conhecimento pedagógico do conteúdo, geográfico nesse caso. Esse autor, que eu coloco aqui, o Schumann, ele fala de vários conhecimentos docentes, e um em especial é o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o quê? É a junção da geografia com a didática, que vai resultar num conhecimento que é sofisticado, num conhecimento que é uma amálgama de conhecimentos didáticos, de conhecimentos geográficos, mas usados projetados para a atividade docente. A ideia é ensinar geografia. Eu posso saber geografia, mas não quer dizer que eu sei ensinar geografia. No ensino superior, a gente encontra, muitas vezes, alguns professores que têm dificuldade com a didática porque são eminentemente pesquisadores, né? E você já deve ter tido essa experiência. Já outros professores são eminentemente professores, né? A atividade docente é o que mais se evidencia na sua prática. Então, o conhecimento pedagógico do conteúdo seria esse processo de formação do professor, que sabe geografia, mas especialmente sabe ensinar geografia, que é o seu trabalho por excelência. Nesse sentido, qual que é o papel da geografia escolar? Nós temos várias dificuldades, como eu falei, mas a geografia escolar tem um papel.
E esse papel não pode se perder, né? A geografia escolar não pode ser como esse brinquedo que o pessoal chama de slime, que se aperta, ele some da nossa mão. Nós não podemos ser informadores geográficos, nós podemos ser professores que trabalham os componentes espaciais de maneira isolada. Eu vou ensinar sobre relevo, eu vou ensinar sobre urbanização, eu vou ensinar sobre clima, mas eu só ensino o clima, ou só o relevo, urbanização, e a geografia é construída na teia da relação entre o homem, a natureza, a sociedade e a natureza. E eu coloquei aqui uma obra, como tem várias obras nesses slides, desse artista sul-africano, o Philip Barrow, que ele é uma pintura em que ele reproduz a visão de um míope. Uma pessoa olha para a cidade, se ele é míope, ele vê a cidade assim, né? E a geografia, fazendo uma analogia aqui, como qualquer outra ciência, ela tem a sua lente própria para ver a realidade. Essa aqui é uma figura conhecida, alguns quadros por aí para vender, em que se reproduz aqui óculos de vários escritores. Aqui está do Guimarães Rosa, aqui está do Drummond, e assim por diante. Ao colocar estes óculos, né, a geografia, portanto, ao permitir ao aluno esta lente para olhar o mundo a partir da sua perspectiva, ela vai clarear essa realidade, ela vai tornar esses eventos, esses fenômenos visíveis. É você perceber aquilo que às vezes não é tão óbvio, que para os mais desatentos não é perceptível. E aqui eu coloco uma citação da Cavalcanti, que é: a geografia escolar é uma maneira específica de raciocinar, interpretar as realidades, as relações espaciais, mais do que uma disciplina que apresenta dados e informações sobre lugares para que eles sejam memorizados, né? A geografia escolar tem como papel permitir aos alunos que desenvolvam a ideia do raciocínio geográfico. Seria o nosso modus operandi próprio, né? Que é a maneira de nós vermos a realidade. Aí, nesse sentido, eu trago aqui uma figura desses autores, a Roque Ascensão e Valadão, que eu até explorei bastante na minha dissertação, porque ele desenvolve a ideia da compreensão da espacialidade dos fenômenos. Qualquer fenômeno que a geografia estuda, ele tem uma espacialidade, né? E essa espacialidade diz respeito a quê? Ao onde, ao que e como, né? Posta a serviço da compreensão da relação entre a atuação de um fenômeno sobre um espaço e, ao mesmo tempo, desse espaço sobre o fenômeno que nele ocorre. Essa figura aqui, ela revela, portanto, os conceitos fundantes da geografia. Qualquer assunto que eu venha tratar em geografia, qualquer assunto, pode ser a pandemia, a ideia de espaço, a ideia de tempo, a ideia de escala, os processos, sejam eles naturais, físico-naturais, ou processos antropogênicos, humanos, sociais, esses conceitos são fundantes. Há um tripé metodológico para trabalhar estes conceitos fundantes: a localização, a descrição e a interpretação, né? Todos esses conceitos fundantes, sobre esse tripé metodológico, localizar, descrever e interpretar, vão me fazer compreender e analisar as práticas espaciais. Aquilo que vai dar origem, portanto, ao espaço geográfico, formando o raciocínio geográfico. Aqui um exemplo de conceitos fundantes. Temos aqui ao centro os conceitos fundantes da geografia, como nós falamos: escala, tempo, processo, né? Mas essas bolinhas mais claras, eu tenho aqui conceitos que não são os conceitos próprios da geografia, mas em qualquer assunto eles podem aparecer. Ou seja, os estruturadores são aqueles sempre presentes, certo? Que vão produzir o raciocínio geográfico. E os estruturantes são aqueles que são episódicos, eles vão ocorrer a depender de um assunto. Então, outra figura desses mesmos autores, eu tenho aqui os conceitos fundantes da geografia, né? E aqui eu tenho fenômenos diversos, né? E, por exemplo, se esse número 1 fosse o fenômeno da pandemia, eu vou trabalhar a escala em que esse fenômeno acontece, em que espaço que ele ocorre, quais são os processos envolvidos nesse processo da pandemia, a ideia do tempo, obviamente,
Só que aí eu posso tanto colocar aqui esses conceitos fundantes, como relacionar com outros. Os nossos alunos estão tendo que se habituar com a ideia, sei lá, de distanciamento social, de pandemia, de endemia, de surto, isolamento social, curva de contágio, né? Enfim, vários temas que têm aparecido no debate público e que podem ser usados na sala de aula para conduzir a discussão de algum conteúdo geográfico. Eu pergunto aqui, quais são os conceitos estruturantes numa análise geográfica da pandemia? Eu falei aqui alguns, né? E qualquer outro tema que nós venhamos a trabalhar, eles também vão ter os conceitos estruturadores, que são sempre presentes, e os estruturantes, que vão variar conforme aquilo que eu estou querendo trabalhar, né? E nesse artigo, os autores falam, por exemplo, da geomorfologia. Aliás, esse artigo chama-se Por uma geomorfologia socialmente significativa. E ela fala o seguinte, quando eu vou ensinar sobre relevo, quando eu trabalho a ideia de erosão, quando eu trabalho a ideia de tempo geológico, quando eu trabalho a ideia de tempo histórico, eu preciso considerar que alguns desses conceitos não são eminentemente geográficos, eles são geomorfológicos, mas são usados numa abordagem do professor de geografia para poder explicar um determinado fenômeno espacial, para dar a ideia da espacialidade de um determinado fenômeno, certo? Então, eu penso que nós, professores de geografia, precisamos ter esse compromisso epistemológico, esse compromisso com a ciência da qual nós fazemos parte e representamos. Tá? Eu não vou me estender mais, acho que já passei do meu tempo. Como é que está meu tempo, Marcelo? Oi, você já acabou a sua apresentação? Não, estou perguntando quanto tempo eu já falei. Sim. 5 minutinhos, acaba 15h15. Tudo bem. Então, por que eu trouxe essa ideia da geografia escolar? Porque eu acredito que vocês, que serão professores, ou potencialmente professores, nesse contexto em que nós temos uma reforma do ensino médio, nós temos um Ministério da Educação que praticamente não existe, em que a BNCC foi feita com todas as suas críticas que a gente pode fazer, nós precisamos mais do que nunca sermos bons professores. Eu sei que a nossa formação tem várias lacunas, eu sei que a nossa formação tem vários problemas, né? Vocês aí podem ter também as suas colocações a respeito da formação de vocês enquanto professores. Todavia, é preciso que a gente lute por uma formação inicial boa, lute por uma formação inicial bastante relevante, sólida, contundente, porque, por exemplo, nesse âmbito de reforma do ensino médio, nós vamos ter que ensinar geografia naqueles projetos em que você precisa relacionar a geografia, né, de um modo interdisciplinar e, portanto, defender um ponto de vista de uma ciência, abordando temas transversais, temas muito, às vezes pode ser distantes da nossa ciência geográfica, mas a geografia tem que ir lá e manifestar a sua importância e o porquê ela deve continuar presente no ensino médio. Por que a geografia é um conhecimento importante no ensino médio? Por que a disciplina de geografia precisa fazer parte da formação dos indivíduos, alunos? Que conhecimento a geografia escolar pode fornecer a esses cidadãos que vão fazer deles pessoas que possam olhar para a sua realidade com mais capacidade de interpretação, de síntese, possa olhar para a sua realidade tentando entender quais são os processos envolvidos e assim tomar suas decisões e assim viver de uma maneira menos alienada, né? Então, é preciso que a gente tenha uma referência teórica, metodológica, um aporte teórico-metodológico muito importante, muito sólido para a gente defender a nossa ciência. A geografia, há muitos anos, já passa por um processo bastante extenso de perda de espaço profissional, né? Desde que as engenharias começaram a fazer uma diversificação muito grande das engenharias, né? Antigamente você tinha basicamente um engenheiro civil, hoje você tem várias engenharias,
tem o pessoal do geoprocessamento, tem outras áreas que não são só da engenharia, mas que também acabam atuando em alguns trabalhos que antes a geografia dominava, e o profissional geógrafo, ele perdeu muito espaço, e até no campo decisório, você não vê muitos geógrafos, nem no IBGE, né? Nem no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística há muitos geógrafos. Quem pode, isso o Rui Moreira fala, quem pode ressignificar o papel da geografia na atualidade é a geografia escolar. Essa ciência que vocês sabem, como eu sei, tem um potencial enorme para compreendermos a realidade. O raciocínio geográfico do qual eu falava, ele é extremamente importante para que o aluno olhe para a sua realidade com capacidade de ter julgamentos a respeito dos processos, de tudo que está acontecendo. Então, essa importância ela vai ser defendida, sobretudo, por nós, professores de geografia. Então, com todas as dificuldades que nós temos, mesmo se não for possível fazer esse ensino remoto, mesmo que tenha que fazer esse ensino remoto, com todas as contingências que nos apresentam, que nós possamos tentar, ao menos, fazer a geografia escolar mostrar o seu papel, o seu potencial aos nossos alunos. Tá? Era essa a minha contribuição, e, ao final, eu estou aberto aí para qualquer pergunta, crítica, tá bom? O seu like ou o seu dislike. Muito obrigada, professor Leonardo. Nada. Foi muito enriquecedor. E depois a gente abre para perguntas, sim, tranquilo, críticas ou outras discussões. Agora, eu peço que a Cristina... Oi, Cristina, tudo bem? Tá me ouvindo? O áudio está desativado, Cristina. Oi, professora Cristina? Pronto. Isso. Agora foi. Ixi! Desativou de novo. Ele não pode ficar vermelho, Cris. Tem que ficar branquinho. Sim, Aí, gente, abriu. Pronto. Foi? Isso, foi. Bom, devido a problemas técnicos, eu vou passar os slides da professora Cristina e é isso. Só um minutinho. Foi? Tá rodando. Apareceu? Beleza. Ok. Apareceu. Agora é só você me falar quando que eu passo Então, e aí eu passo, tá bom? Obrigada. Tá bom. Ouvindo a palestra do Léo, porque a gente acaba que conversa tanto, que foi ótimo você ter ido primeiro, Léo, né? E eu perdi um pouco o comecinho, mas foi legal você ter começado primeiro, né? E aí, pode passar, Marcela? Pode passar. Não sei. Eu queria começar exatamente... Não, volta para a imagem anterior. Isso. Com essa que na hora que eu entrei, que eu voltei, né, para a sessão, o Léo estava discorrendo sobre isso, né? Então eu queria começar a minha fala, porque estava aí a discussão, o tema, né, da semana era geografia em termos de pandemia, né, educação, aula de geografia e ensino em termos de pandemia, né, e aí a gente tem aí uma primeira dicotomia, que a gente tem escolas particulares tendo aula online, escolas públicas paradas, é mais ou menos essa a realidade, né,
E essa imagem chegou para mim no WhatsApp e ela foi assim muito reveladora de uma situação que está posta no dia a dia, né? E ela me fez parar para pensar que ela não é tão simples assim. Pode passar a próxima, Marcela, por favor. Tá? Porque ela mostra, ela evidencia não somente uma coisa óbvia do ponto de vista da desigualdade social, que é uma tragédia, né, no Brasil, do ponto de vista do abismo social, do abismo que separa ricos e pobres, né, mas toda a confusão em termos de terminologia, né, e de situações e de embrulhos, de embrolhos que está perdido nesse meio, né, e nessas coisas mal definidas. Porque, olha só, a simples questão de acesso, que está perdida nessa dimensão da desigualdade, eu estou falando de acesso a quê? A saneamento básico, né? Isso já é um delimitador, né? Porque eu tenho pessoas que não têm nem acesso à água tratada, né? O que dirá a escola e outras coisas mais, né? Antes de entrar, por exemplo, no acesso digital, porque eu comecei a colocar, a partir da imagem, eu comecei a derivar, né, para a questão do acesso digital, né, e eu pensei simples questão do acesso à água tratada, acesso a moradia, acesso à escola, acesso à alimentação, né, acesso aos direitos mínimos e fundamentais da vida humana. Boa parte dessas coisas são negadas, aliás, não são negadas, as pessoas não têm a esmagadora, eu não sei se eu posso dizer que é a esmagadora maioria da população brasileira, mas parcela significativa da população brasileira não dispõe de direitos fundamentais da vida, né? Então, quando você fala assim, em termos de pandemia, olha só, a pandemia não muda nada no que diz respeito ao enfrentamento das desigualdades, muito pelo contrário. A pandemia, ela só escancara de uma maneira vergonhosa essas desigualdades, porque quem tem condição real de enfrentamento são os ricos, né? Ela apenas evidencia as reais condições de enfrentamento, né, dos ricos e dos pobres. Só isso. Mas vamos continuar nessa linha de raciocínio. E aí tem outra confusão que marca o termo: ensino remoto. Gente, telecurso segundo grau é ensino remoto. Vocês lembram disso? Acho que vocês já tinham nascido aí. Tinha, a Rede Globo tinha o programa eram programas excelentes, umas aulas pela televisão muito legais, né? Eu lembro que a minha filha estava fazendo vestibular, eu falei, assiste às aulas do telecurso que são excelentes. Aquilo era ensino remoto. Eu lembro que eu era menina, tinha umas coisas de revistinhas que vinham pelo correio, né? Não lembro, não sei o nome daquilo. Aquilo era ensino remoto. E aquilo também era ensino à distância, tá? Então, olha só, eu estou falando de ensino remoto, eu estou falando de ensino à distância, e, de repente, eu tenho todas essas coisas sendo utilizadas hoje como sinônimos de aprendizagem. Tá? Isso tudo está sendo conjugado no mesmo entendimento e como sinônimo de aprendizagem, tá? Ou seja, acesso é sinônimo de acesso digital, que é sinônimo de ensino à distância, que é sinônimo de aprendizagem. Pera lá, quem que disse isso? Desde quando o ensino é sinônimo de aprendizagem? São processos absolutamente diferentes. Quem que disse que ensinar garante um processo de aprendizagem? A gente aposta nisso.
A gente se esfola, se esfalfa por conta disso. E a gente assegura que são coisas que devem vir juntos, mas necessariamente, na real, ninguém garante, ninguém bota a mão no fogo que isso aconteça junto. Principalmente num processo à distância, remoto, digital, sem interação, tá? Como é o que está acontecendo na maior parte dos casos. Eu tenho acompanhado, né, depoimentos. Eu tenho visto pais ensandecidos, crianças enlouquecidas, e de uma maneira ou outra me divertido com isso, porque eu estou vendo um processo de valorização às avessas do trabalho do professor, mas olha só, como é que isso está servindo para requalificar a atividade docente, para o bem ou para o mal, né? Mas vamos continuar indo na lógica que eu estou querendo chegar e conduzir o meu raciocínio, tá? Eu estou tentando trabalhar na ideia e seguir o raciocínio da desigualdade. Eu puxei o link do termo desigualdade a partir dessa imagem, tá? E comecei a puxar a ideia de desigualdade social, tá? E a partir da ideia de desigualdade social, eu me dei conta que essa desigualdade social, ela não é só desigualdade social. Dentro desse processo, ela tem inúmeras outras coisas e uma confusão conceitual monumental no que diz respeito ao ato de ensinar. Pode passar o próximo, tá? Quando a gente pensa em ensinar, e no nosso caso, tá? Eu estou falando, no caso do Distrito Federal, eu estou falando em ensinar e aprender para as pessoas que moram no Distrito Federal. Eu estou falando para jovens, crianças, adolescentes, adultos, crianças pequenas, né, que habitam um território, tá? Aí a pergunta é, que território é esse? Tá? Esse território é o Distrito Federal, né? Aí eu olho para esse território aqui. Esse aqui é um Atlas, a resolução está péssima, mas foi o que eu consegui achar. É o território do Distrito Federal, fracionado em regiões administrativas, porque o nosso território não cabe, né, por força de dispositivo constitucional, não cabe em municípios, né? Então, esse é um território do ponto de vista, né, político, fracionado em RAs. Passa o outro, Marcela, por favor. Ele é um território RID. O que é RID? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que é um território que tem o Distrito Federal e abarca outros 30 e tantos, eu nunca sei, acho que são 33, quantos são aqui? São 32 municípios, 32, não, são 33, tem mais um aqui que eu fiz forma de cortar aqui, né? 33 municípios no entorno do Distrito Federal, né? Eu não sei de cabeça, mas eu ainda poderia colocar um outro território aí, que é a região metropolitana de Brasília, tá? Que eu não sei quantos municípios tem, mas eu poderia continuar fracionando e delimitando uma perrenga de territórios esses, tá? E a questão é, qual é o território do Distrito Federal? Tá? Que território é esse do Distrito Federal? E aí, Marcela, eu esqueci de te mandar, porque eu te mandei essa apresentação, gente, parênteses na minha apresentação, né? Eu mandei uma, tinha que ter mandado a outra, porque uma parte está na outra, mas tudo bem, né?
Se a senhora quiser mesmo, só mandar. Assim, precisar muito. Não, para aí no seu território. Deixa Tá bom. Não, deixa aqui. Muita confusão. Ih, não, vou mais na conversa. Vocês não dormirem até lá, tudo bem. Né? E aí eu fico perguntando para vocês assim, na dimensão da escola, se eu estou pensando em desigualdade, eu estou conversando com isso tudo, porque eu estou tentando equacionar isso na dimensão da escolarização. Eu comecei conversando, pensando em desigualdade, para chegar na escola de um território, né? E aí eu olho para a realidade do DF, eu quero saber que território é esse do DF, né? E eu quero falar assim, tá legal, o território para mim é a cidade. Eu estou querendo chegar nessa equação. E eu olho para a cidade no DF, eu chego para a pergunta assim, mas que diabo, qual que é a cidade do Distrito Federal? Né? Porque, olha só, ao pé da lei, né, o que é cidade, de acordo com a lei? Cidade é sede de município, de acordo com a lei. Se no Distrito Federal não tem município, não pode ter município, né? Então, a gente não pode ter cidade. Não é? Do ponto de vista legal, a gente não tem município, então a gente não tem cidade. Aí, quando eu penso assim, que isso daqui é um território com 3 milhões de habitantes, né, distribuído em 30 cidades, em 30 regiões administrativas, com o terceiro maior adensamento populacional do país, né? Como é que você considera que isso aqui não tem cidade? Né? Vamos seguindo. Aí eu comecei a pensar, eu trabalho muito na faculdade de educação com a perspectiva das pessoas, como é que as pessoas veem o seu lugar, né? E aí eu vou voltando à minha dimensão da desigualdade lá do começo. Passa para a próxima questão, próximo slide, tá? E olha só, gente, eu tenho mania de não responder as coisas, não. Eu tenho mania de começar a conversar, e lá pelo final a gente conclui alguma coisa. Não sei se eu respondo nada, a gente vai pensando junto, né? Mas eu, na faculdade de educação, eu acho que eu não me apresentei, desculpa, eu faço essas coisas sempre. Eu trabalho com formação de professores na área de geografia, né? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu curso é um trabalho que eu peço para os estudantes falarem sobre o seu lugar, né? Porque eu acho que a cidade que a pessoa mora é o seu lugar, né? E que no caso do Distrito Federal ninguém sabe qual é, porque ninguém entende o seu lugar como uma cidade, porque ninguém entende qual é a cidade do DF. Isso aí é uma discussão que dá horas. Enfim, né? E aí, ao longo desse tempo todo, eu fui recolhendo relatos, e esses relatos são surpreendentes, né? Bom, isso também é outra conversa. Mas, para voltar aqui, isso aqui é o relato de um aluno sobre a sua perspectiva de moradia do lugar, tá? Então, é um estudante que mora no Novo Gama, né? Ela está me mostrando, né, o Lago Azul. Aí, olha só o que ela está mostrando. Ela está mostrando uma informação, né, causada por abertura, né, como é que chama? De estrada, não sei o quê. Aqui eu não lembro o que é, e eu não consigo ler aqui também. Mas, na realidade, o que essa moça está fazendo? Tá? Ela está olhando o processo de produção do espaço urbano da cidade dela. Tá? No âmbito do seu cotidiano, do seu dia a dia, ela consegue explicar cotidianamente o que foi que causou isso daqui a partir, né, dos seus percursos cotidianos. Eu já esqueci o que era isso daqui, tá? Onde é que ela está? Ela está no entorno do Distrito Federal, tá? No Novo Gama. Passa para a próxima. Marcela. Tá? Aqui, cadê o Wallace? Eu vi o Wallace por aí. Isso daqui é uma outra atividade, né? O Paranoá.
o Paranoá sendo revisitado numa outra lógica. E esse trabalho aqui, tá? Ele foi feito da seguinte maneira. Ele foi desenhado, eu estou aqui que boto o dedo no desenho como se vocês estivessem vendo, né? Num circuito de feito um mapa, né? Um mapa mental dos espaços vividos e conhecidos pela pessoa. Então, não sei se dá para vocês lerem, então tem assim, parque ecológico, escola, agência, o fórum, é um espaço vivido, e depois esse pedaço aqui, o outro não dá para ler, mas ele é comparado com uma fotografia, com uma imagem de satélite, tá? E situado depois e contextualizado depois com a imagem. Olha que legal isso daqui. Você tem uma escala pequena, vivencial, de um mapa mental, né, produzido a partir de um cotidiano, e depois enquadrado e como é que fala? Atualizado, revisitado e reconceituado a partir de uma imagem de satélite. O que ela está fazendo aí? Ela está construindo uma leitura de um território. Passa para a próxima. Próxima imagem. Próximo slide, aliás, perdão. Aqui, ai, tá muito claro aí. No meu não fica claro não, mas nessa é a mesma perspectiva, tá? A cidade de São Sebastião, estou chamando de cidade. Situa, né, o estudante, situa São Sebastião no contexto do Distrito Federal. Ai, tá péssima a resolução. Situa, né, todos os setores de São Sebastião, que no caso de São Sebastião são chamados de bairros, né? Então mostra todos os bairros de São Sebastião, e aqui nesse outro não dá para ler, né? Não está dando para ler. Mostra, vai para a próxima. Passa para outra. Esse daqui é um trabalho antigo de Santa Maria, esse trabalho é de 94. Esse trabalho é um trabalho que eu tenho assim, uma paixão por ele, porque foi um processo de mapeamento, 94 não, 97. E essa aluna, ela mapeou todas as coisas de Santa Maria, assim, ela mapeou a rede, a infraestrutura urbana, a infraestrutura, o comércio, ela gerou vários mapas, ela fez mapa temporal, então foi muito legal, e depois ela previu os processos espaciais de Santa Maria. Então, por exemplo, no caso de Santa Maria, eu tenho estudos de Santa Maria de vários anos feitos nas lógicas dos moradores. Mas a resolução está muito ruim, eu precisava fazer isso para melhorar. Né? Bom, não tem problema. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? A cidade sendo vista pelos seus moradores num processo de análise sobre o território. Ou melhor, esses são processos de análise espacial feita por moradores, tá? Dos seus locais de vivência. Passa para frente. Vamos lá, seguindo. Passa para o outro. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um outro exemplo de Sobradinho. Aqui de novo, passa para de novo, porque está horrível a resolução. Na minha, quando eu fiz a transparência, não estava ruim, mas projetada para vocês está péssimo. Né? Aqui já não tem um mapa, não tem nenhum mapa mental, mas a gente já tem um trabalho de localização de setores, tá? E olha só que interessante, de conflitos, tá? Isso daqui vem isso daqui é de uma dissertação de mestrado, né? De um mestrado onde a pessoa conhece bem a área e mapeia toda a área de ocorrência de conflitos dentro do território. Passa. Pode passar, acho que esse é o último. Vai para a próxima. Esse daí, a gente não falou de Brasília, né? Eu sempre me critico porque eu não falo de Brasília,
né? Isso aí sempre muda, né? São as passagens subterrâneas. Eu tive uma aluna que ela fotografou todas as passagens subterrâneas, ela fez um estudo dos grafites, né, das passarelas subterrâneas da Asa Norte e da Asa Sul, e ela identificou os grupos, né, os grafites, as tribos, as referências, o tipo de demanda, né? Então, mas isso muda também. Ela fez ao longo de um ano, ela percebeu que a cada 4 meses mudava tudo, mas ela conseguiu identificar as tribos. Pode passar. Vai de novo, pode passar o próximo. Essa daqui é o outro trabalho, analisando a paisagem, analisando a expressão cultural, né, da Asa Norte a partir da sua própria paisagem. Isso aí é um trabalho de PIBIC, né? Passa e para, que eu acho que esse é o último. Tá? Por que eu estou falando isso tudo e comecei com uma conversa de desigualdade, etc e tal? Né? Porque quando eu comecei a pensar no que falar para vocês, né, eu fiquei pensando, porque o que eu tenho ouvido de live, visto, em cima dessas histórias de pandemia, eu fiquei pensando no que falar não é querendo ser diferente, mas no sentido de não chover no molhado, né? E acabei que estou chovendo no molhado porque eu estou falando uma coisa que eu vivo batendo na mesma tecla, né? Que é o seguinte, né? O que vai diferir da gente? A gente tem que partir dos nossos pressupostos de base, né? Os nossos pressupostos de base, o primeiro, tá, é considerar o nosso território, não só a dimensão da sua desigualdade na perspectiva social, mas principalmente as desigualdades existentes do ponto de vista do seu próprio desconhecimento. Tá? Ninguém, quer dizer, conhece o Distrito Federal na sua totalidade. A gente conhece ele de uma maneira muito homogênea. A gente fala DF como um todo e normalmente a gente vincula o Distrito Federal ao Brasília, homogeneiza Brasília, chama DF de Brasília. E a gente, nesse processo de homogeneização, a gente sepulta o diverso, sepulta as diferenças, ignora, marginaliza, né, segrega, esconde tudo de ruim e tudo de bom, né? E eu acho isso muito complicado. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse processo de enfrentamento, e não é só de pandemia, né? E não é só na educação, é um processo que eu acho que precisa ser enfrentado em qualquer que seja a educação, a situação, é resolver e entender essa situação de diversidade que marca o território, tá? Que caracteriza esse território. E essa diversidade desigual, né? Ele é diverso, ele é desigual e ele é plural. Ele é plural no sentido de que ele não é só de dois, tem o rico e tem o pobre, ele tem vários tipos de rico, vários tipos de pobre, vários tipos de intermédios entre esses dois extremos, né? Ele tem tipologias das mais variadas, ele é absolutamente multifacetado. E ele é desconhecido na sua totalidade, principalmente porque aqueles que a expressam praticamente não têm voz, né? E aí é que entra a dimensão e a importância. Por exemplo, o Léo estava falando da importância dos professores. E eu acho que eles são fundamentais também nisso, né? Para ajudar com que essas pessoas tenham voz e se expressem na pluralidade, né? Para que
tornem cada vez mais plural e que esse plural se traduza em voz, né? E que confiram legitimidade ao sentido de cidade, das cidades que caracterizam, né? Caracterizam o território do DF, e do DF, do entorno do DF, da área metropolitana de Brasília, sei lá, né? Muito bem. Isso tudo vai requerer sempre, né, estratégias das mais variadas, né? Não tem como receita de bolo. Se eu tiver um grupo de alunos em Santa Maria, né, eles não serão os mesmos, né, de um grupo, eles são cada um é cada um. E o fato, às vezes, de estarem em uma mesma cidade não significa que sejam e atuem iguais, pensem da mesma maneira. Os professores terão que enfrentar isso, né? Quer dizer, não é só professores, né? Eu acho que eles têm que entender e particularizar, né, esse processo de desvelamento, né, das particularidades. Por isso, por exemplo, que eu gostei muito daquelas... Eu comecei mostrando os processos dos lugares, né, porque os lugares de cada um, eles são estratégias muito interessantes de conhecimento do lugar, do conhecimento das pessoas, do conhecimento da situação, do território, de práticas espaciais, e eles são conteúdos geográficos, totalmente geográficos, né? Não existe conteúdo em geografia que não possa ser trabalhado por meio do conhecimento do lugar dos alunos, o conhecimento da cidade, né? Logicamente que o nível de profundidade vai variar de acordo com o nível de ensino, com o ano de ensino, mas eles são conteúdos geográficos e podem ser feitos de diferentes maneiras, né? Enfim, tudo isso, né, é a partir da cidade, que é o lugar dessas pessoas, né, feito remotamente ou não. Agora, se eu tiver que procurar, né, porque eu penso sempre que os professores estão sempre muito angustiados e querendo sempre uma receita e uma orientação didática e tal, eu acho que não tem uma receita pronta, apenas uma indicação que é levá-los a refletir. E aí, levá-los à reflexão é sempre partir de uma problematização e partir de um processo qualquer que os leve à reflexão, sempre, sempre. Qualquer coisa que os leve à reflexão. Eu sempre oriento a reflexão e indutores disso, né? Eu até coloquei ali, ó, eu, a Helena, a Nana, quer dizer, tem trocentas pessoas que fazem isso, né? E que são procedimentais, né? São procedimentos que, como é que fala, que induzem os processos de reflexão, né? Então, você tem um fenômeno, qualquer que seja ele, observe esse fenômeno, né? Descreva esse fenômeno, registre, né? Registre, compare com o outro, relacione com alguma coisa, né? Estabeleça links, insira em escala macro e micro, conclua, no sentido das relações, né? Compare com o outro. São esses procedimentos que vão fazer você conseguir analisar e refletir e propor. Não sei como é que está o meu tempo. Como é que está o meu tempo? Marcela? Oi, tudo bem? Deu 20 minutos certinho. 25 minutos. Então, eu acho que... Só para fechar, então. Só para fechar. Então, olha só. Não é isso. Não é isso. Não vou fechar, não, senão eu vou falar mais. Não, pode fechar. Ok, Sim, pode fechar. Tranquilo.
Não, eu acho que é isso mesmo, né? Que a minha intenção foi de começar problematizando, né? Começar problematizando a dimensão da desigualdade, que eu acho que o grande problema é a desigualdade, né? E a desigualdade, ela é total. Eu acho que o nome é pouco, né? Porque ela é em todos os sentidos. E quando a gente coloca um nome aplicado ao nosso território, isso ganha, ela extrapola. Porque aí a gente fala, gente, mas o nosso território ele é absolutamente desigual, né? E ele é desigual, e ele é diferente, e ele é desconhecido, e ele é todo diferente, né? Como é que a gente resolve isso? Aí entra a história da pandemia, e eu falo, não vai mudar nada de diferente na pandemia, o problema continua o mesmo, né? E aí eu volto, né, para as estratégias que são as mesmas de antes da pandemia, né, que é volta o olhar para a pessoa, volta o olhar para a pessoa, ou a pessoa está na sala de aula. A sala de aula está onde? Está numa escola no Guará? Então é no Guará. Volta para o que essa pessoa sabe, volta para o que ela pensa, para o que ela vive, para o que ela acha, desenha, fala, levanta, estuda. E essa é a grande via de construção de significados, e quaisquer que sejam os conteúdos a serem tratados, eles deverão ser tratados daí, a partir daí. Enfim, por aí. É isso. É isso. Ok? Bom, ok. Muito obrigada, acho que eu falei demais. Acho que eu falei demais. Não, professora Cristina, nós que agradecemos a participação, muito obrigada, desculpa novamente qualquer coisa, e a gente vai abrir 20 minutinhos para perguntas. O pessoal pode fazer pelo chat ou por voz também, assim, o que a galera achar melhor. Inclusive, acho que já mandaram alguma coisa no chat, Sidney Felipe, acho que ele compartilhou alguma da sua vivência aqui no chat. Aqui na Paraíba, Sidney, né? Abre aspas. Aqui na Paraíba, as dificuldades são enormes pelas desigualdades sociais. E no meu caso, o ensino remoto, sem claras definições e com acesso à internet, quase impossível em determinadas aldeias indígenas, potiguara. E como esses alunos serão assistidos pelas aulas remotas? Ele fez um comentário, né? Agora, quem tiver interesse em fazer perguntas, pode fazer pelo chat, ou se quiser fazer diretamente para a professora Cristina ou para o professor Leonardo, fiquem à vontade. Oi. Tá. Não, peraí, eu acho que é a Lara que vai fazer a pergunta, mas depois então eu vou seguir para fazer minha pergunta. Beleza, Beatriz. A Lara falou para você que pode ir. Pode fazer a pergunta se quiser. Então eu vou aproveitar. Oi, professora, muito boa sua apresentação, professora Cristina. Queria dizer que, muito de longe, eu já te admiro, porque é uma referência, né, para a gente da licenciatura na Geografia. E eu gostaria também de fazer uma pergunta em conjunto, né, não só para a senhora, mas também para o Leonardo. Eu acho que esses 3 meses em que a gente está vivendo a questão da pandemia, eu vejo que é um grande laboratório, né? Foram 3 meses de intensas descobertas dentro desse ensino EAD. E aí eu gostaria de saber, pelo professor Leonardo, que atua, né, na Secretaria de Educação, se ele já pautou, se ele já descobriu alguma maneira de ser um bom professor, né? No caso que ele estava falando que nesse período a gente precisa ser, além de tudo, bons professores, né? Aí eu gostaria de saber, assim, se ele já tem uma sequência de fatores, ou então algo que chame a atenção dos alunos, assim, né? Porque também a gente vê que a desigualdade está presente nessa questão, mas também existe uma outra questão do desapego com o ensino, né? Com a dificuldade
de estar à frente do computador e esse desapego com o ensino e a não vontade, né, de participar de algumas reuniões, de algumas aulas e tal. Então, eu gostaria de saber se, a partir desse grande laboratório que a gente foi inserido forçadamente, né, se já existe alguma sequência para chamar a atenção dos alunos, né, para que eles estejam dentro da educação, não sendo forçados, mas estando dentro da educação porque querem descobrir mais, porque querem fazer parte de aulas e, enfim, continuar o processo que a gente tinha dentro de sala de aula, né? Vocês vão responder por blocos ou a gente responde? Como é que está essa organização Bom, aí? Vão fazer perguntas? então, Como é que recebemos isso? 3 inscrições, acho que a gente pode encerrar por aqui as inscrições para perguntas. A Beatriz acabou de fazer a pergunta dela e, assim, fica a critério. Ou o Leonardo, assim, ela pediu a resposta dos dois, né, uma resposta em conjunto. Aí, ou o Leonardo ou a Cristina, vocês dois, assim, podem responder a pergunta da Beatriz. Aí a gente abriu uma inscrição aqui, mas a gente já pode encerrar, porque senão não dá tempo. Olha, gente, essa coisa de ensino online é uma coisa sem volta. Isso veio para ficar. Eu, particularmente, não gosto. E eu estou muito frustrada, porque eu sou péssima nisso. Eu sou péssima nisso. Então, eu faço tudo errado, eu perco um tempo horroroso, demonstro toda a segurança que eu tenho em sala de aula, eu não tenho na tela. Eu sou tete a tete, não sou tete tela, entendeu? Eu acho horrível, acho cansativo pra caramba. Eu não gosto, mas eu serei obrigada a gostar, porque eu vejo que é ecológico, por exemplo. Né? Você, do ponto de vista da emissão de carbono, isso foi reduzido, então é um movimento sem volta. Né? E tem muitas coisas que vão mudar daqui para frente nisso. Na escola, eu acho que não vai rolar 100% assim, mas com certeza vai mudar. Né? Eu, Cristina, me sinto muito frustrada, porque eu faço tudo errado, tudo errado, tudo errado. Então, eu não acerto nada. Mas eu tô velha, mas eu ainda não morri, então eu vou aprender. Eu acho que eu não sou tão burra assim, mas eu sou mais lenta com essas coisas, mas eu vou aprender, né? Mas enfim, é um processo difícil. E eu sei que estão em curso aí iniciativas. A própria Universidade de Brasília já está estudando como é que está sendo a volta. A própria Secretaria de Educação está aí estudando a volta, né, esses movimentos, né, as coisas de imigração, as empresas particulares doidas, né, para vender seus 1.000 equipamentos. A volta online, os processos de interação online, isto não tem mais volta. Eles vão acontecer e tendem a se amplificar. Ponto. É que nem globalização. Está dentro, está dentro. Está fora, está fora. Léo. Bom, Beatriz, né, que fez a pergunta. Beatriz, eu penso que tem muita gente fazendo muita coisa, quem está conseguindo dar aula nessa condição, né? Nem todo mundo, tem um neném aqui, nem todo mundo está conseguindo dar aulas, né? Mas aqueles que estão conseguindo têm tido sucessos assim como fracassos também, né? Eu não vou dizer a você uma estratégia, um modelo, como eu apresentei naquele slide, há uma infinidade de aplicativos, de plataformas, de estratégias sugeridas por quem já transita nesse meio digital há mais tempo e, portanto, tem
o que contribuir para aqueles que estão começando, né? Eu também não sou muito desse meio digital, né? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho... A única rede social que eu tenho é o WhatsApp, né? Eu tenho uma certa resistência, mas reconheço a importância desses recursos no processo de interação, de comunicação. O que eu posso dizer, que eu acho que deve ocupar a nossa preocupação, deve ocupar o nosso tempo, a nossa energia, nós precisamos entender os nossos alunos. Hoje, eles trabalham com a linguagem desses equipamentos, dessas tecnologias. E como a Cristina falou, é um caminho sem volta. Eu acho que o ensino online, à distância, esse ensino remoto, ele não substituirá o ensino presencial, né? Mas a partir desse momento de pandemia, que nós somos obrigados, como agora, a ter que conversar sobre nessas condições, a gente vai ter que aprender a utilizar. Eu acho que todos os professores vão sair desse período com uma certeza: nós precisamos melhorar o nosso desempenho, a nossa performance em relação a essas tecnologias. Obviamente, cada qual com as suas possibilidades, com as suas condições, né? Nós falamos muito aqui sobre desigualdade, sobre dificuldades, né? Então, é importante conversar com esses alunos de maneira a entendê-los. Não existe docência sem discência, como dizia o Paulo Freire, né? Nós, professores, só o somos de maneira significativa para os nossos alunos se eles estão entendendo o que nós estamos falando, né? Numa aula presencial, como a Cristina falou, a gente percebe quando os alunos não estão gostando, não estão interagindo, não estão querendo descobrir e saber mais a respeito desse processo. Então, essa interação virtual, digital, ela precisa acontecer da melhor maneira possível. Ela tem seus limites, mas ela precisa acontecer da melhor maneira possível. Por quê? Se eu converso, estabeleço um diálogo e torno esse aluno participante desse processo, porque ensino é processo, ensino é construção, ensino é diálogo, né? Aliás, ensino e aprendizagem, né? Então, nesse tempo de pandemia, no ensino remoto, como a gente está percebendo os processos de aprendizagem? Eles estão acontecendo mesmo? Ou nós estamos apenas reproduzindo nossas aulas declamatórias, vamos dizer assim, né, para a tela do computador, e que muitos de nós não têm a desenvoltura, eu particularmente não tenho, a desenvoltura que tem em sala de aula. Então, o mais importante é estabelecer com esse aluno, sujeito do processo de ensino e aprendizagem, a melhor comunicação possível. E, de posse do conhecimento de várias estratégias, utilizar aquela que é mais adequada para o seu aluno, naquela comunidade, naquele contexto, com aquelas limitações técnicas. Eu acho que o caminho é por aí. Bom, muito obrigada pela resposta. O próximo que fez a inscrição para a pergunta é a Lara. Sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Beleza. Sim. Então, oi, boa tarde a todos. Eu sou estudante, né, de Geografia na UNB, e a minha pergunta já foi quase que respondida, mas eu queria também entrar na discussão, porque eu moro aqui no Novo Gama, e aqui o ensino básico, o que eles estão fazendo é passar dever de casa para os alunos, e não tem nenhuma assistência para questão se tiver dúvida ou alguma coisa. Eles só mandaram os deveres e os alunos têm que se virar. Se tiver alguma questão, tem que se responder pelos livros. Algumas universidades particulares estão com as aulas online normalmente, e a UNB ela não tem muita estrutura para dar continuidade às aulas online, né? Então, eu queria saber dos dois como eles veem essa situação, esse cenário, e consequências a longo prazo desse ensino online, e se vai ser uma coisa mais recorrente, como que seria essa sociedade, as pessoas que têm
o ensino online, e principalmente, como a professora Cristina disse, essa questão da desigualdade, tem muita gente que não tem acesso, então como é que a gente vai fazer com esses alunos que não têm acesso, não tem como estudar de casa? E eu estou muito angustiada com isso, porque tanto eu não estou conseguindo estudar, e eu estou vendo muitos jovens aqui ao meu redor que também não estão conseguindo estudar. Como nós, professores, futuros professores, podemos nos preparar para dar essa aula online? Acho que é isso. Vai, Cris, você começou a outra. Abre o microfone, Cris. Não abriu. Não. Clica na tela escura, aí depois arrasta para baixo que vai aparecer uma barra branca e você clica no microfone, se ele estiver vermelho. Eu vou respondendo enquanto a Cris vai descobrindo ali como é que esse microfone abre. Olha, Lara, abre o belo, então vai. Foi. Gente, não é que eu não saiba onde é que é, essa coisa não está funcionando, desculpa. Ó, tudo bem. Então, eu vou falar como professora da UNB, da Faculdade de Educação, eu não posso falar como todos os professores da UNB, eu posso falar como o povo da Faculdade de Educação, que, pelo menos lá, né, a gente sabe, a gente reconhece o nível de angústia das pessoas, né? Então, estamos todos muito angustiados e muito preocupados e tristes. O pessoal da psicologia eu sei que também está. Não posso generalizar todos porque eu não sei de todos, né? Eu sei que a universidade, de uma maneira geral, ela está preocupada com isso. Existe uma comissão de saúde. Não, acho que eu posso falar pela universidade, sim. Existe uma comissão de saúde que está preocupada com a saúde mental das pessoas, porque as pessoas estão angustiadas, né? É uma situação muito aflitiva, sem interação, sem poder sair, sem saber, vem cá, vai ter aula, os alunos estão lá, não tem acesso, não tem telefone, não tem internet, os alunos usam a internet da UNB, usam os equipamentos da UNB, como é que faz, não sei o quê. Sabe, essas coisas angustiam os professores também. A gente tem plena clareza, plena consciência, né, que boa parte dos nossos alunos usam a universidade e os sistemas de internet da universidade. Né? A gente sabe disso, a gente tem consciência disso, a reitoria tem consciência disso. Tanto é que o próprio sistema de volta da universidade está sendo pensado, tem 30 milhões de comissões dentro da universidade estudando como é que vai se dar essa volta, né? Porque senão a gente estava fazendo aula online, né? O meu filho, por exemplo, ele está em escola particular, fazendo faculdade particular, não teve competência para passar na pública, não conseguiu, não teve a sorte, né? E tem aula online, cai o sistema, dane-se, entendeu? Dane-se, o problema é dele, a aula está dada. Né? E ele, por exemplo, tem uma internet aqui em casa que funciona, os colegas dele que não tem, dane-se, que é o que você está falando, né, Lara? Dane-se! A UNB não tem essa perspectiva, não tem, graças a Deus. Agora, eu estou falando pela UNB, eu não posso falar pela prefeitura, né, porque é município Novo Gama. Né, a Secretaria Municipal de Educação do Novo Gama é que tem que fiscalizar, são os pais que têm que cobrar, né, da Secretaria Municipal a educação pública, né, do município. Né, ensino médio é do governo do estado, né?
Agora, o governo está também, eu não sei como é que está a situação, né, do ensino médio, que hoje está tragédia. Aquela coisa, faz de conta que o ensino, faz de conta que você aprende, foi uma guerra a história da, do adiamento do Enem, né, porque, como diz Straforini, né, um golpe no território, né, então isso tudo é muito complicado. Né? E o cidadão, ainda mais nesse governo, mais complicado ainda, né? Porque ninguém está afim de resolver as mazelas do pobre. Esse governo não é um governo que está interessado no pobre. Não é um governo que está interessado em resolver as injustiças sociais. Muito pelo contrário, ele quer que o pobre se exploda. Ele quer acabar com as injustiças. Ele quer que o pobre acabe. Entendeu? Então, assim, onde é que entra a formação? A formação entra em formar as pessoas para tentar dilucidar este mundo. E aí entra a geografia. Olha, gente, atenção no que vocês estão fazendo, quem que vocês estão elegendo, olha a situação, né? E não corroborar com essas práticas de novo, para a gente não ter esse tipo de situação. É isso. Agora, o que você pode fazer, minha amiga? Os pais cobrarem dos secretários. E outra coisa, é um ano perdido. Esse ano é um ano perdido. É um ano perdido, lamento muito. Eu, particularmente, acho que não faz a menor diferença. Eu acho que as escolas não tinham que estar funcionando, não tinham que estar lendo livros, contos infantis, entendeu? Lendo história, literatura infantil, nada de escola. Quer dizer, podia até estar indo na escola, né? Mas para ficar fazendo essas coisas que eles estão fazendo, eu não precisava. É isso, falei demais. Léo. Tá. Não, dando seguimento aí ao que a Cristina está falando, eu vejo, Lara, que o que vai acontecer por conta dessa precariedade de estruturas que possibilitem essa relação professor-aluno, ensino, aprendizagem, ainda que mediado por essas tecnologias, essa precariedade ela vai só amplificar desigualdades, né? O nosso ministro, eu gosto de chamar de entrave, não de Weintraub, eu falo que ela é um entrave, porque ele não constrói nada, muito ao contrário, ele destrói, né? Ele não existe política de articulação. Você viu alguma manifestação do governo federal, do ministro da Educação, a respeito da educação durante a pandemia? Alguma manifestação dele no sentido de como o MEC vai orientar as secretarias estaduais de educação, no caso a nossa distrital, de como conduzir esse processo, ainda que sejam diretrizes gerais, já que os sistemas são estaduais e têm as suas particularidades, né? Então, a princípio, como a Cristina falou, não queria nem desmarcar o Enem ou adiar o Enem, né? E o Enem acabou se tornando o principal passaporte de acesso ao ensino superior público, gratuito, de qualidade. E para que isso aconteça, os alunos precisam, pelo menos, conseguir as notas mínimas, né? Se ele quiser passar nos cursos das universidades estaduais, federais e as que usam o Enem, enfim, ele precisa de um conhecimento mínimo. Se já é difícil tendo aula todos os dias, etc. e tal, como vai ser esse próximo Enem para esse pessoal que ficou 6 meses parado, 4 meses parado, né? Que teve um ano com um rendimento muito precário, né? Vocês devem ter visto a propaganda do Ministério da Educação a respeito do Enem, né? E eu vi vários memes e recebi no WhatsApp vários memes e Sim, vídeos. estude pelos livros, pelo não Pelos sei o livros, de quê, qualquer maneira, de qualquer de qualquer jeito, maneira, de qualquer né? lugar. Exatamente. Como assim? Não é assim que funciona. Nós que Não trabalhamos na é? escola pública, a gente sabe, eu tive alunos brilhantes, sei lá, no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, assim, com um potencial, uma capacidade cognitiva muito aquém da média dos seus companheiros de sala, mas eu tinha alunos no segundo ano que chegavam a mim sem conseguir escrever ortograficamente correto, assim, sem conseguir conjugar verbos, sabe, sem saber fazer atividades muito básicas,
muito elementares, mas ele foi sendo levado por esse processo e estava lá, né? Então vai amplificar demais as desigualdades, né? E na verdade, cada secretaria deveria pelo menos ter a ciência de que se não dá para fazer da melhor forma, ela não fazer. Como a Cristina colocou, sei lá, façam atividades paralelas, enfim. O que adianta a gente fingir que está ensinando, né? Criando uma falsa expectativa, certificando um estágio da formação que não aconteceu de fato. Né? É isso. Bom, é isso. A próxima inscrição era do Ricardo, mas eu acho que já se alongou bastante. O Ricardo ainda se encontra? Opa, tô aqui. Acho que vou ser bem breve, se possível. Beleza. Então tá ótimo. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Eu sou o Ricardo, sou professor de Geografia e sou mestre em Geografia aí pela Universidade de Brasília. Trabalho com a professora Cristina, com o Leonardo, com outros colegas que estão aqui presentes. E assim, eu acho que a minha fala vem um pouco de encontro com o que a Lara já comentou, e também a respeito do que o Léo e a Cris responderam, né? Assim, nós estamos vivendo um período de desigualdades acentuadas num dos caminhos mais honestos para a ascensão social nesse país, que é o caminho da educação, né? É o caminho mais honesto para alguém sair da linha da pobreza e ter ali condições dignas, né, de moradia e tudo mais. E assim, queria fazer uma pergunta bem breve, principalmente para o Leonardo, que é professor da educação básica, assim como eu, e que está na escola pública. Como você vê, Leonardo, assim, a estratégia do professor quando essas aulas voltarem, né, na questão presencial, quais seriam as estratégias para esses professores tentarem diminuir um pouco a desigualdade que se ampliou, porque você tem aí uma escola, duas escolas praticamente, né, o Libânio que fala muito na escola do conhecimento e a escola do acolhimento. E essa escola do conhecimento, nós não sabemos se tem ocorrido a aprendizagem, mas esses alunos têm recebido conteúdos, e essa escola do acolhimento não está nem acolhendo agora. Esses alunos, muitos deles estão, como a Lara comentou, sem qualquer acesso mediado pelos professores. Eles vão ter um acesso ali pelo YouTube, né, algum professor youtuber e tudo mais, mas ele não tem habilidade suficiente para fazer uma curadoria ali dos conhecimentos que ele deveria receber. Então, eu acredito que é isso, assim, como você vê esse professor da educação básica na escola pública, quando ele retornar, como que ele pode trilhar esse caminho desafiador para tentar diminuir essa desigualdade de um aluno que vai competir por uma vaga no Enem e tudo mais. Por mais que a gente saiba que a geografia não é apenas uma aquisição de conteúdos, um acúmulo de conteúdos, um compêndio, né? Mas como é que ele vai fazer, assim, para construir conhecimento com esse aluno, para esse aluno compreender o espaço, desenvolver um raciocínio geográfico e ainda ter condições de realizar uma avaliação tão grande como essa. Acho que é isso. Obrigado, gente. Ok. Você quer falar, Cris? Eu sei que a Marcela tem um tempo aí que ela grava a reunião. Ontem eu vi um pedaço da fala. É por isso que ela está falando do tempo. Oi. Bom, Diga. pode. É só não se estender muito na resposta e a gente fecha. Tá certo, tá certo. Bom, Ricardo, infelizmente, cara, assim, otimismo da vontade, pessimismo da razão, né? Eu acredito que nós já tenhamos aumentado aí amazonicamente essa desigualdade, talvez de maneira irreversível. Se eu pensar, por exemplo, no Enem, né? Mesmo que ele seja adiado lá para fevereiro, a gente vai ter uma perda significativa, né? O que eu penso que nós, professores de educação básica,
na escola pública, sobretudo, porque essa não parou de nenhum, essa parou em sua maioria, né? É nós sermos muito sensíveis à situação desses alunos. A escola tentar articular, como nunca aconteceu antes, um trabalho muito importante com as famílias, tentar aproveitar de maneira melhor esse espaço fora da sala de aula, que o professor tente, aqueles que não estão em sala, no caso do DF, por exemplo, programar a sua aula presencial, que vai acontecer, sei lá em que condição, né, porque a gente vai estar ainda numa pandemia, com risco de contaminação, mas, enfim, quando voltar, com todas as precauções, e programar também o pós-aula, fazer um cronograma de atividades e ações, né, que possam tentar compensar esse período em que o aluno perdeu o contato com o professor. Uma coisa que eu acho que é interessante nesse período, Ricardo, é que nós perdemos o fetiche da presença. Muitos de nós professores, como eu, por exemplo, a gente tem dificuldade de dar aula se não for na presença, por motivos óbvios, até teoricamente explicáveis, né? Mas a gente entender que esse contato é um momento muito precioso, muito valioso, ele precisa ser pensado com muita cautela. Daí a minha fala inicial de que nós, professores, somos profissionais de uma ciência com compromisso epistemológico de defender uma visão de mundo, uma perspectiva, e levar isso para a sala de aula da maneira mais palatável, mais acessível, mais próxima da compreensão daquele indivíduo que tem uma idade, que tem uma maturidade, que tem um contexto social, local, e isso tudo precisa ser considerado. Então, a nossa sensibilidade e a preocupação em planejar todos esses espaços nesse ano de 2020, que vai terminar em 2021, certamente, pensar em como esse tempo tem que ser bem trabalhado para poder compensar essa desigualdade que, como eu falei, ela não vai ser possível detê-la, no máximo diminuí-la. Obrigado, eu. A professora Cristina quer fazer um último comentário? Não, eu só liguei o microfone para dizer que eu não tinha nada para falar. É isso mesmo. Ok. Então, tá bom, acho que a gente pode encerrar por aqui a videoconferência de hoje. Fica aqui meu agradecimento mais sincero e muito, muito obrigada, professor Leonardo, professora Cristina, pela contribuição, por partilhar de sentimentos, de informação e tudo mais. Foi muito enriquecedor, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, acho que todo mundo também está muito feliz, acho que todo mundo compartilha do mesmo sentimento. E é isso, muito obrigada, foi ótimo, e desculpem qualquer coisa, tá bom, mas erros técnicos. Obrigado, foi uma honra, espero que tenha contribuído e que o debate é para a formação de vocês. Com certeza, com certeza. Tchau. Eu que agradeço também vocês terem perdido uma tarde aqui com a gente. Tá? Agradeço muito, gente. Obrigadão. A gente ganhou. Abraço em todos. Quando puder, a gente se vê e se abraça. Tá? Né? Sempre que quiser. Usem e abusem. Tá? Beijo tá para bom, todo mundo. muito obrigada. Beijo para todo mundo. Um beijo.